Seja bem-vindo, você que está chegando. Deus, Ele se manifesta hoje. Ele se manifesta hoje nas nossas vidas. Ele se manifesta hoje na terra para destruir todo o mal contra você, todo o mal contra a sua vida. Mas Deus está me dando uma palavra em específica para essa oração aqui. E eu creio que vai ser especial. Vai ser uma oração contra todo o mal. Nós vamos orar aqui por uma proteção divina na sua vida. Então fica até o final, nós também vamos declarar o Salmo 91 e eu creio que vai ser especial. Aqui em 1 João, no capítulo 3, fica aí até o final. Entenda bem o que Deus quer falar com você. Primeira coisa, 1 João capítulo 3, no versículo 7, diz: Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora enfatiza aqui: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, as obras das trevas. Escute bem, quando alguém recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, ele é declarado justo diante de Deus e o Espírito Santo é colocado dentro de você, dentro dessa pessoa, para ela praticar a justiça. Agora, a Bíblia está nos dizendo que nós não vamos ficar enganados, porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, e aquele que pratica o pecado procede do diabo. Você está vendo? Então, pela prática, pelos frutos, você conhece a árvore. O que Deus está dizendo aí? Nem o mal vai ficar na sua vida. Agora, quando você mesmo tenta justificar os seus pecados, você está abrindo mão da justificação que existe em Jesus. Porque a solução para o pecador já existe. A solução para o pecador já existe. Você está ouvindo? Então, se existe algum mal na vida de alguém, essa pessoa pode orar, essa pessoa, ouvindo a palavra, ao ouvir a palavra, ela se arrepende. Você está vendo? E acontece uma mudança, porque quando alguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador, ele envia o Espírito Santo, conforme diz lá em 1 Pedro, que eu gosto muito, de citar aqui, 1 Pedro creio que é capítulo 3, existe uma glória de Deus que vai te capacitar a viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Já citei diversas vezes esse versículo aqui. A glória de Deus se manifesta em nós para nos capacitar a viver de uma maneira que agrada a Ele. Agora escute bem, quem é justo anda em justiça. Você está vendo? Já há alguns anos eu falo isso aqui. Então nós somos declarados justos. E o poder de Deus não é nosso próprio poder, não. Deus quer dependência dele. Você pode até se esforçar, mas nós dependemos da ajuda de Deus. O poder de Deus vem e nos transforma. Você está vendo? O poder de Deus vem e começa a nos guiar, nos fortalecer e nos guiar dentro de andar na verdade. Ele nos guia a andar na verdade, fazer o que é certo aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Quando alguém cria uma coisa, cria por uma função. Eu vi alguém dizer uma vez, se alguém cria uma geladeira, criou por uma função específica, que é gelar, que é para conservar, não é verdade? E quando Deus nos cria, Ele nos cria para adorar a Ele. E Ele tem uma história para cada um de nós, sabe? E Deus, Ele quer te capacitar na sua vida de santidade e também Ele quer te capacitar a viver o propósito, a missão específica que Ele tem para a sua vida. Você está vendo? Você sabia que Deus tem uma missão com você? Não existe missão menor ou maior, não. Existe a missão que Deus tem com você. E se você andar em justiça, guiado pelo Espírito de Deus, na dependência de Deus, em relacionamento com Deus, Ele vai te conduzir em todas as coisas. De fato, aqui nesse mundo, não vai ser, eu vou falar, não vai ser fácil. Por quê? Quando alguém está em Cristo, é uma nova criatura espiritual, a sua alma vai sendo transformada pela palavra, mas aqui nesse mundo nós temos desafios que são as perseguições. Você está vendo?
A solução para a cura já existe em Jesus. Você recebe sua cura. Libertação já existe em Jesus, sabe? Agora, existe uma coisa que são situações de perseguição, que isso nós não estamos isentos quando recebemos Jesus. Todavia, nós sabemos que nós já somos mais que vencedores. Quando? Quando nós estamos em Cristo. E como eu sei se eu estou em Cristo? Como eu sei se eu estou em Cristo? Se eu sou assim como Ele é? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Mas como eu sei se eu realmente estou em Cristo? É pelo fruto. Pelo fruto vai se conhecer a árvore, a Bíblia diz. E aqui, esse versículo que Deus está enfatizando para mim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então, falar é muito importante. A palavra é muito importante. Eu tenho falado aqui com vocês por muitas vezes o poder da palavra. Você está vendo? Mas escute bem, a Bíblia está dizendo aqui sobre o pecado, está dizendo sobre a prática. Então, a palavra ela deve estar alinhada com a prática. Você está vendo? Então, existem situações de pessoas que têm uma dificuldade, né? Um certo deficiência espiritual, que eles pegam uma boa palavra de Deus e interpretam com a lógica humana. Não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou falando é que a prática está revelando quem tem governado a sua vida. Você está vendo? Tem pessoas que começam a pecar e Deus coloca tristeza no coração deles. Não é diabo, não. Coloca tristeza no coração deles para quê? Para haver arrependimento. E aí não existe arrependimento. Aí Deus vai dar outra oportunidade. Não tem arrependimento. É bom quando chega uma hora que a pessoa se arrepende. Mas se Deus vai dando oportunidade de arrependimento, a pessoa não se arrepende, então o coração dela fica fechado, fica como se fosse cauterizado. E ela não consegue mais perceber que aquele pecado está desagradando a Deus. Às vezes é um pecado da maledicência. Às vezes é um pecado de ficar tramando coisas, sabe? Quando a pessoa para de escutar Deus, ela começa a tramar coisas segundo a cabeça dela. Você está vendo? Deus tem uma estratégia, Deus tem uma vontade, e é a vontade de Deus que tem que ser estabelecida. Você está vendo? Agora, eu vou falar aqui. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras das trevas, para destruir as obras do diabo. Se houver algo escondido na sua vida, se houver algo escondido na vida de alguém que você tem orado, Deus está destruindo agora, e Deus está tocando o coração de alguém, e esse alguém vai decidir por arrependimento. Se é uma decisão que ninguém pode tomar, é por arrependimento. É só quando Deus toca e alguém está com o coração aberto, sabe? Mas tem vezes que Deus vem de uma maneira tão forte, né? Na sua soberania, na sua graça, Ele vem para resolver coisas ocultas, pecados escondidos. Você está vendo? Pecados escondidos no coração do homem que ficam impedindo. Uma vez Deus tinha me dado uma palavra para eu falar para alguém, só que eu precisava encontrar e muitas vezes eu não consegui encontrar com essa pessoa, né? E depois aconteceu várias coisas que toda vez impedia de eu falar, né? Não era uma pessoa que mora perto ou é da nossa igreja local, não. E, infelizmente os anos passaram, sempre aconteceu alguma coisa, a pessoa não, né? A gente não pôde falar, se encontrar, se falar, e acabou acontecendo coisas que Deus tinha me dado uma palavra de livramento, que também ia ter uma atitude de sabedoria ali, que eu creio que Deus ia fazer impedir laços do inimigo de acontecerem. Você está vendo? E Deus, Ele sempre vai avisar antes para te livrar de todo mal. Deus sempre vai avisar antes para livrar do pecado, até aquele pecado oculto. Você está vendo? Mas Deus está trazendo alguém aqui para falar: ainda sou Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu sou Deus que vim para te livrar. Uma oração perigosa: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Fala assim comigo: Senhor Jesus. Fala assim: muito obrigado por eu ter sido declarado
ter sido declarada justa diante do Senhor, e fala assim: me ajuda a andar em justiça, me ajuda a andar da maneira que te agrada a partir de hoje, em nome de Jesus. Dito isso, agora eu vou falar. O inimigo estava querendo te distrair. Ele estava querendo te distrair, ele estava querendo criar situações, ou para você ficar tramando coisas na sua cabeça, ou falando negativo, eu não sei como, ou perdendo tempo. Ele estava criando alguma distração, algum problema, querendo te colocar em algum problema aí desnecessário. Ele estava querendo fazer o quê? Distração. Para impedir o que Deus vai fazer na sua vida. Por quê? Se você ficar com essas tramas, se você ficar com esses laços aí, você não vai viver o que Deus tem para você. Você está vendo? Então Deus te trouxe aqui para livramento. E eu via também o inimigo colocando pensamentos, eu vou ter que falar, o inimigo colocando pensamentos em mentes aqui para levar você a praticar algo que é errado, algo que desagrada a Deus, algo que é pecado, algo que é injusto. É uma prática do pecado. Ele estava querendo ir, estava rodeando ao seu redor. Mas a Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler aqui o que a palavra diz e nós vamos orar? Se você resistir, ele vai fugir. Porque tem alguém aqui que está com pensamento, você sabe que é pecado, mas você não está conseguindo resistir. Uma vez eu dei uma palavra para uma pessoa, nem conhecia a pessoa, Deus me inspirou, e ela me contou uma situação, que ela tentava resolver a situação e não conseguia. Sabe, eu falei: você precisa resistir. E o que Deus está falando aí com você? Tiago 4:7. Quando você resiste, o inimigo foge. Você está vendo? Ele está batendo em retirada. Só de você ouvir essa palavra já tem um livramento. Deus já está afastando todo o mal da sua vida. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Você está vendo? Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Olha o que diz aqui também, nós vamos orar. Versículo 8. Aproximem-se. É isso aqui. Sempre a Bíblia está dizendo, sempre quando a Bíblia fala de pecado, sempre está chamando o quê? Aproximem-se. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Quer dizer, fica firme na palavra. Não fica tentando resolver as coisas de outras formas, mas sempre procura resolver na dependência de Deus. Sabe? Eu creio que é uma palavra forte aí, mas com sabedoria para livramento aqui. Eu não tenho problema em dar palavra forte ou de correção, não. Deus, uma das primeiras coisas quando Deus me chamou, ele falou que ele ia me capacitar para falar a verdade em amor. Você está ouvindo aí? Não tem problema. Também não tem problema de receber, mas tem que ter discernimento espiritual. Porque tem palavra que é tendenciosa para fazer algo que alguém quer. Ou para uma acusação. Toda vez que é acusação, pode repreender que é demônio. Deus pode até cobrar, mas Deus não acusa ninguém, não. O papel de acusar é de Satanás. Você está ouvindo? Você não veio aqui para ser acusado. Você veio aqui para Deus dar uma chamada de atenção para alguns. Para outros, Deus dá até um encorajamento e saber que você está no caminho certo. E Deus está falando: estou afastando todo o mal da sua vida. Estou afastando todo o mal da sua vida. E estou te dizendo, cuidado com a distração. Essa questão de ficar falando talvez alguma coisa que não devia, ou perdendo o seu tempo, sabe? Ou com uma ideia errada de fazer algo errado, sabe? Deus está abrindo os seus olhos aí. Eu nem preciso ser muito específico aqui. Deus está te livrando da distração, porque o inimigo já percebeu que tem uma... Gente, o mundo espiritual é real. O inimigo já desconfiou que Deus já tem feito alguma coisa na sua vida. Ele tem te curado, tem te libertado. Algo de Deus já está sendo realizado na sua vida. E ele está querendo o quê? Te distrair para te tirar do plano que Deus tem para você. Te tirar de viver as coisas que Deus tem para você. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Tem alguém aqui que o inimigo quer tirar você do plano de Deus, do lugar que Deus te colocou. Escuta bem. Ou do lugar que Deus tem para você, ele quer tirar você desse lugar. Para quê? Para gerar frieza espiritual na sua vida. Você está vendo? Mas ele não vai conseguir, não. Você veio aqui para receber livramento da parte do céu, da parte de Deus.
Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Vamos orar? Conforme o Senhor tem nos dado ordem, nós vamos declarar aqui o Salmo 91. Isso já é uma oração e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, pois ele livrará você do laço do passarinheiro. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro. Ele está te livrando agora do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, no nome de Jesus nós oramos. Pai, nós oramos por proteção divina, por livramentos. Livramentos de morte espiritual, livramentos de morte na alma. Nós declaramos vida no espírito, vida na alma. Pai, nós também clamamos pela nossa integridade física, protege fisicamente. Eu peço que o Senhor venha proteger de doenças mortais, proteger do homem sanguinário, proteja, Pai, de todo mal. Proteja de todo mal cada vida que está aqui agora, Pai. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra é proteção, a Tua palavra é escudo. Nós não teremos medo, mas nós vamos continuar avançando dentro do Teu querer, do Teu propósito para nós, sabendo que o Senhor está conosco aqui nessa terra, nos dando vitória, nos dando salvação, nos dando livramentos, mas o Senhor tem algo a mais, um plano de eternidade para a nossa vida. Senhor, nos dá discernimento espiritual. Entra nessa casa agora com graça, com misericórdia, entra com direcionamento. Entra agora, Pai, com o seu poder, destruindo toda a obra das trevas. Todo mal, perca as forças agora, perca as forças agora, perca as forças agora. Em nome de Jesus, todo mal bate em retirada agora. Eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que toda a obra das trevas seja desfeita na sua vida, todo o laço do passarinheiro, tudo aquilo que o inimigo roubou. Tem alguns aqui que ele já até destruiu. Pai, eu peço que o Senhor venha com intervenção, eu peço que o Senhor venha com a tua sabedoria, que o Senhor venha trazer a alegria de volta, restaurar em nome de Jesus. Gente, ontem Deus me deu uma palavra que é mistério, e eu vou citar ela aqui, eu creio que pode abençoar alguém. Deus falou assim comigo: não fique lembrando das coisas passadas, porque eu sou um Deus que restauro no espírito, na alma e no corpo. Você está vendo? Deus restaura no espírito, na alma e no corpo. No espírito, quando você tem uma aliança com Deus, Ele te faz uma nova criação. O seu espírito é recriado em Cristo Jesus. Na sua alma, você é restaurado pela palavra. Você está vendo? E no corpo físico, olha lá. E no corpo físico, uma coisa que me chamou a atenção ontem. Deus falou assim: fala. Eu falei: o quê? Que eu estou restaurando até fisicamente alguém. Você está vendo? Ó, coisas que aconteceram lá atrás. Deus, Ele está protegendo, Ele está restaurando até o seu corpo físico. Não vai ficar nenhum resquício de pecado, nenhum resquício de coisa errada que passou lá. Você é uma nova pessoa agora. Você está vendo? Espiritual. Mas tem algo aí que Deus está fazendo. Até no corpo físico de alguém, Deus está derramando graça. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Ele está trazendo uma restauração muito grande, muito completa. Ele está dizendo: vai ter uma exaltação para alguém que enfrentou muita humilhação aí. Eu não estou aqui para encher ego de ninguém, não. Estou aqui para falar a palavra que Deus está falando. Deus está falando sobre exaltação. Você está vendo? Tem pessoas aqui que têm dependido de Deus. Tem pessoas aqui que têm confiado na fidelidade de Deus. Tem pessoas aqui que são justas,
tem andado em justiça. Você está vendo? Por quê? Porque Deus tem te ajudado. Não é porque nós somos bons, não. Porque Deus tem nos ajudado, Deus tem te ajudado. E Deus está falando, há uma exaltação programada. Então não deixe o inimigo te distrair. E essa oração veio para afastar todo o mal da sua vida. Toda a obra das trevas foi desfeita aqui agora. Você está ouvindo? E Deus está falando, levanta a cabeça e você vai voar. Você vai passear, você vai voar por lugares altos. Deus tem algo a mais. Você pode dizer amém? Escreve aí, Deus tem algo a mais. Fala assim, está começando o meu voo. Fala, eu vou voar por lugares altos. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo de você ver palavras se concretizando na sua vida. Você está vendo? Tem palavras que eu recebi, eu tinha 12 anos de idade, mas não é por aí. Tem palavras que eu recebi com 12 anos, 13 anos, 14 anos de idade, 15 anos e está cumprindo só agora. Você está vendo? Então Deus ele tem o tempo de fazer. Mas tem pessoas aqui que Deus sabe que você precisa de um refrigério aí nessa luta. Deus sabe que você precisa de um refrigério nessa batalha. Eu quero orar, eu declaro aí sobre você esse tempo de refrigério. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar força, Deus vai te dar a palavra certa, Deus vai mostrar onde está o que você precisa e o nome dele vai ser glorificado. Você está vendo? Deus tem segredo na terra? Tem. Tem um segredo que nunca foi falado na internet em lugar nenhum. É o segredo que Deus tem com você. O segredo que Deus tem com você nunca foi falado. Porque Deus é muito específico. Você está vendo? Deus conhece você, Ele sabe o que você passa. Por isso que Deus revela muitas vezes para você saber o quê? Que Ele está com você. Para você saber que Ele cuida de você. Eu declaro cura em nome de Jesus. Se você estava enfermo, saiba que você é curado agora em nome de Jesus. Libertação está sendo concretizada na sua vida e livramento aconteceu nessa oração agora em nome de Jesus. Em todos os sentidos há livramento de Deus para você. Estamos sempre aqui 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Esse é o nosso livro, você pode participar aqui da nossa missão, nos ajudar a adquirir o nosso livro. É só R$ 27,00 de frete grátis para todo o Brasil e assim você vai estar participando, ajudando aqui na nossa missão, tá? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. Às vezes eu passo tempo sem falar, né? Mas Deus me faz lembrar na hora certa. Aqui na descrição tem as formas de ofertar. Você pode enviar aí a sua semente de fé, ou se Deus estiver falando com você, aí o negócio, né? Deus tem algo especial realmente nisso. Então, aqui na descrição tem as formas de ofertar. Verifica se você é inscrito no canal. Se você está aqui pelas primeiras vezes, né, verifica se você é inscrito aí. Compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Até o nosso próximo encontro. Até lá. Eu vou deixar aqui a oração da madrugada. Foi muito, muito especial. Eu vou deixar aqui para você no link do primeiro comentário fixado e aqui no chat também, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.